Namastê, o Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, ouvintes, sejam uma vez mais bem-vindos a mais uma edição do programa Lux Esotérica, que está levando uma interessantíssima sequência de programas denominado Ciências e Tradições Ocultas. É o segundo nível do nosso curso de introdução ao esoterismo e a teosofia, que nós estamos levando para vocês, abordando aqui os temas do livro The Secret Teachings of All Ages, do maravilhoso irmão Manly Palmer Hall. Infelizmente já não está mais aqui no plano físico conosco, mas que viveu uma vida totalmente dedicada aos estudos espiritualistas, e no seu livro The Secret Teachings of All Ages, a sabedoria oculta das idades, ele fez uma grande compilação dos temas da filosofia esotérica, da cabala, do rosacrucianismo, da maçonaria, da alquimia e muitos outros temas, ouvintes. É realmente muitíssimo importante esse livro. Infelizmente ainda não chegou aí por nenhuma editora em português, mas creio que isso não vai tardar, devido realmente à magnitude deste muito inspirador opúsculo de Manly Palmer Hall. E no dia de hoje, ouvintes, nós vamos começar a abordar com vocês uma temática muito profunda, muito complexa, mas que nos traz muitíssima inspiração, que é a Cabala, a doutrina secreta de Israel. Muita coisa há para ser dita sobre Cabala, e o livro de Manly Hall, ele começa citando inicialmente o livro desse grande maçom que foi o grande comandante Albert Pike, né? Que foi o grau 33 da maçonaria e que escreveu o livro Moral e Dogma do Antigo e Aceito Rito Escocês da Franco-Maçonaria. E no início desse capítulo do livro de Manly Hall, ele cita então o grande Albert Pike, que diz o seguinte: somos preenchidos com admiração ao penetrar no santuário da Cabala, ao ver uma doutrina tão lógica, tão simples e ao mesmo tempo tão absoluta. A necessária união de ideias e sinais, a consagração das realidades mais fundamentais pelos caracteres primitivos, a trindade de palavras, letras e números, uma filosofia simples como o alfabeto, profunda e infinita como a palavra, teoremas mais completos e luminosos do que os de Pitágoras, uma teologia que se conta em seus princípios nos dedos da mão, mas que tem um grau infinito que pode realizar-se ao contemplar o cosmos. 10 cifras e 22 letras, um triângulo, um quadrado e um círculo. Estes são todos os elementos da Cabala, e estes são princípios elementares do verbo escrito, reflexo do verbo falado que criou o mundo. Assim, dá-se início a esse estudo, ouvintes, da grande tradição cabalística, que é, obviamente, a grande tradição, pois o próprio termo Cabala
significa tradição, é o conhecimento transmitido de mestre a discípulo, é a grande doutrina secreta do povo de Israel, que obviamente estabeleceu os fundamentos para a nossa atual cultura judaico-cristã. E esta maravilhosa imagem que está no começo desse capítulo do livro de Menihal, A Sabedoria Oculta das Idades, nos traz a recordação do poder oculto que está por trás da tradição cabalística, que obviamente é bastante lembrada, principalmente pela praticamente impossível de não se recordar por aqueles que estudam o esoterismo, a árvore da vida. A árvore da vida da Cabala, que preenche o imaginário dos estudantes de esoterismo, pois ela é um sumário dessas tradições antigas. Mas, como nós dissemos, é esta tradição a sabedoria do povo hebreu. E a nossa cultura, obviamente, está impregnada do seu simbolismo, pois a Terra Santa, como ela é chamada, sagrada para 3 grandes religiões que nasceram e viveram e vivem, infelizmente, às vezes de forma conflituosa, principalmente na cidade sagrada de Jerusalém, que é, na verdade, Jerusalém, ou seja, a cidade sagrada, sagrada para os judeus, sagrada para os muçulmanos, pois ali está a cúpula, o templo, da onde se menciona que Moisés ascendeu aos céus, e também sagrada para os cristãos, pois ali Jesus viveu a sua paixão, e ali obviamente estava o templo sagrado do judaísmo, que foi erigido pelo rei Salomão, erguido e destruído por 3 vezes, mas a egrégora, a espiritualidade daquele local ainda pulsa nos dias de hoje, e existe inclusive para os visitantes de Israel, mesmo nos dias de hoje. Os psiquiatras conhecem muito bem que existe a síndrome de Jerusalém, pois a pessoa, ao chegar à Terra Santa e sabendo que por ali circularam aqueles profetas antigos, que por ali andou Jesus juntamente com seus discípulos, e tantas palavras sábias e tantas vibrações superiores foram ali emanadas, vibradas, as pessoas costumam realmente ter um surto psicótico que é tratado com um coquetel, de calmantes que já está devidamente preparado quando alguém tira a roupa e começa a dizer que é um profeta, que é Jesus, que é Salomão, que é Davi. Mas há, dentro de todo esse contexto, ouvintes e telespectadores do programa Lux Esotérica, a tradição da Cabala, que é, obviamente, o espírito da Escritura. Então, Menihal nos diz aqui no seu livro: a teologia hebraica se dividia em 3 partes distintas. A primeira era a lei, a segunda era a alma da lei, e a terceira era a alma da lei.
a lei era ensinada para todos os filhos de Israel, mas a Mishnah, ou a alma da lei, foi revelada apenas aos rabinos e instrutores. Mas aquilo que é o objetivo dos nossos estudos, e que eu alerto aos nossos ouvintes, espectadores, que obviamente nós só estamos fazendo aqui uma introdução e sem, obviamente, nenhuma pretensão de esgotar um assunto tão vasto, tão profundo como é a Cabala. Segundo Menihal, a Cabala, que é a alma da lei, foi engenhosamente ocultada, e só os mais altos iniciados entre os judeus foram instruídos nos seus princípios secretos. E de acordo com certos místicos judaicos, Moisés ascendeu ao Monte Sinai por 3 vezes, e ali é que começou exatamente essa tradição de tanta antiguidade, que é a tradição cabalística. Começa justamente com Moisés, e que é o patriarca que fundou, quer consciente, quer inconscientemente, essa nossa tradição a que todos nós fazemos parte. Então ele ascendeu, subiu ao Monte Sinai por 3 vezes, permanecendo na presença de Deus 40 dias em cada uma dessas oportunidades. Durante os primeiros 40 dias, as tábuas da lei foram entregues ao profeta. Durante os 40 dias seguintes, ele recebeu então a Mishnah, a alma da lei. E durante os últimos 40 dias, Deus instruiu Moisés nos mistérios da Cabala, a alma da lei. Moisés ocultou nos primeiros 4 livros do Pentateuco as instruções secretas que Deus lhe tinha dado, e por séculos os estudantes do cabalismo beberam nessa doutrina secreta de Israel. Assim como a natureza espiritual do homem é ocultada em seu corpo físico, também a lei, a Mishnah e a Cabala, né, estão escondidas dentro dos ensinamentos escritos do código mosaico. Então, Cabala significa a tradição oculta ou secreta, ou ainda a lei não escrita. E de acordo com um rabino dos primeiros tempos, foi entregue ao homem para que, através da ajuda de seus princípios abstrusos, ele pudesse aprender a entender tanto o mistério do universo com relação a ele, quanto do universo dentro de si mesmo. Ou seja, a Cabala é um ensinamento que permite realmente o aprofundamento daqueles princípios espirituais que estão na Bíblia, que são ensinamentos morais, e também nós podemos acrescentar alguma coisa nesse preâmbulo aqui do estudo cabalístico, pois se diz que as escrituras, e estamos falando aqui especificamente das escrituras cristãs, mas isto serve também para outras escrituras, para outros livros sagrados. As escrituras, assim como o homem, tem corpo, tem alma e tem espírito. Então, o corpo da escritura é a sua letra morta, é apenas o que conta, o que contam as letras, e que muitas pessoas interpretam literalmente. E a interpretação literal, como a própria Bíblia diz, a letra
mata. É preciso então ir mais fundo, e os aspectos mais profundos da tradição religiosa das Escrituras são a sua alma, que são obviamente os ensinamentos morais. Então, os mandamentos que Moisés recebeu na primeira vez, no primeiro período de 40 dias em que esteve no Monte Sinai, ali estão os mandamentos do plano físico e toda a sua moralidade. Mas há também, ouvintes, o lado espiritual, a interpretação esotérica. Então, quando Moisés encontrou a Deus e não havia como descrevê-lo, ele disse, e isso está na Bíblia, que Deus é como um fogo, uma sarça ardente que abrasa e que transmite mensagens diretamente na mente do homem que busca, do ser espiritual. Mas continuando, a origem dessa tradição do cabalismo, né, é um assunto realmente de muita controvérsia. Os iniciados mais antigos dos mistérios cabalísticos acreditavam que seus princípios foram primeiro ensinados por Deus a um certo grupo, a uma escola de anjos antes da queda do homem na matéria. E mais tarde estes anjos comunicaram estes segredos a Adão, de forma que através dos conhecimentos adquiridos e com a compreensão dos seus princípios, a humanidade caída poderia recuperar a sua natureza original. Então, dentro dessa perspectiva, dessa explicação da origem da Cabala, se menciona que o anjo Raziel foi enviado do céu para instruir Adão nos mistérios da Cabala. E diferentes anjos foram empregados para iniciar patriarcas que foram seus sucessores nesta difícil ciência. Então são mencionados o anjo Tofiel, que foi o instrutor de Shem, Rafael, o instrutor de Isaac, e Metatron, o anjo instrutor de Moisés, e Miguel, que foi o anjo instrutor de Davi. E obviamente que aí, quando se menciona anjo, está se mencionando toda uma hoste angélica, e não um único anjo específico. Outro escritor mencionado por Melihal, que foi Christian Ginsburg, escreveu no seu livro A Cabala. Ele diz: de Adão, a Cabala passou a Noé, e em seguida a Abraão, o amigo de Deus, que emigrou com ela para o Egito, onde o patriarca permitiu que uma parte dessa doutrina misteriosa viesse a público. Foi desta forma que os egípcios obtiveram algum conhecimento sobre ela, e as outras nações do Oriente puderam introduzi-la em seus sistemas filosóficos. Moisés, que se instruiu em toda a sabedoria do Egito, foi iniciado pela primeira vez na terra do seu nascimento, o Egito, mas tornou-se mais proficiente nela durante suas peregrinações pelo deserto, ou seja, mais proficiente na Cabala, quando ele peregrinava pelo deserto, quando ele não só dedicava-lhe as horas vagas durante mais de 40 anos, mas também recebeu lições dela, de um desses anjos que foram mencionados. Moisés também iniciou os 70 anciões nos segredos desta doutrina cabalística e novamente transmitiu-a de mão em mão.
de todos que formaram a linha ininterrupta da tradição, se diz que Davi e Salomão foram os mais versados na Cabala. E Moisés, então, é essa conexão que nós temos entre o Egito, que traz a sabedoria da civilização extinta da Atlântida, e essa nova tradição que começa com os hebreus entrando em contato com as hostes angélicas. E Melihal menciona outro ocultista, Eliphas Levi, que menciona que os 3 grandes livros do cabalismo são o Sefer Yetzirah, que é o livro da formação; o segundo, o Sefer HaZohar, o livro do esplendor; e entre os grandes livros da Cabala se inclui o Apocalipse, o livro da revelação, supostamente escrito pelo apóstolo João. E as datas de redação desses livros não são de nenhuma forma completamente estabelecidas. E cabalistas declaram que o Sefer Yetzirah foi escrito pelo próprio Abraão, mas as pesquisas mais fidedignas, elas indicam que o verdadeiro autor do Sefer Yetzirah seja um rabino do ano 120 já da nossa era chamada cristã, que é o rabino Akiba. E o Sefer HaZohar presumivelmente foi escrito por Simeon ben Jokai, um discípulo de Akiba. O rabino Simeon foi condenado à morte no ano 161 depois de Cristo por Lúcio Verus, co-regente do imperador Marco Aurelius Antônios. Mas se diz que ele escapou com seu filho, escondendo-se em uma caverna, e foi justamente nesse período que ele transcreveu, que ele redigiu ensinamentos orais, constituindo então o manuscrito do Zoar, e segundo ele mesmo, com a assistência do, obviamente, já falecido profeta Elias, que se lhe aparecia em certos intervalos. E Simeão ficou por 12 anos nesta caverna, período durante o qual ele desenvolveu o complexo simbolismo da face maior e também o da face menor. E o rabino Simeão faleceu enquanto discursava aos seus discípulos, e quando isso aconteceu, se disse que a lâmpada de Israel havia se extinguido. Sua morte e sepultamento foram acompanhados por muitos fenômenos sobrenaturais. E a lenda dizia que as doutrinas secretas do cabalismo tinham sua existência desde o começo do mundo, mas foi esse rabino, Simeão, que foi o primeiro homem a quem se permitiu reduzi-la a escritos. E 200 anos mais tarde, os livros que ele havia compilado foram descobertos e publicados em benefício da humanidade por Moses de Leon. E essa compilação, que ficou conhecida então como o Zoar, aconteceu muito tempo depois, no ano de 1305 já da nossa era. Por isso que nós podemos compreender que a doutrina cabalística é algo que está ainda
em evolução e tem essa conexão com a nossa tradição atual. E de acordo com essas informações, o Apocalipse, que é dito ter sido escrito por João, o Divino, é também de data incerta, e a identidade do seu autor nunca foi provada satisfatoriamente. Então, toda estas informações nos mostram exatamente a origem do cabalismo. Então, devido ao seu tamanho e sua brevidade, e por ser a chave do pensamento cabalístico, então mais à frente nós iremos estudar alguns dos aforismos do Sefer Yetzirah, que o Melihal compilou aqui, pegando várias traduções que haviam à época que o livro de Melihal foi lançado, que foi em 1928. Hoje já há outras versões do Sefer Yetzirah. Mas poucos perceberam, segundo Melihal, a influência que exerceu o cabalismo sobre o pensamento cristão e judaico. E essa influência ensinou que existia nos escritos sagrados uma doutrina oculta que era a verdadeira chave para esses escritos, porque é evidente que várias coisas na Bíblia são altamente simbólicas, não são tradições e informações literais, mas sim estão prenhes de um simbolismo e precisam de uma chave para serem abertas. E a única maneira de se abrir esse texto é, obviamente, usando uma chave. E essa chave, obviamente, que é a Cabala, sem a qual, obviamente, não há possibilidade de se compreender exatamente o que se quer dizer com aquelas tradições. Mas nós vamos continuar falando disso, ouvintes, no nosso segundo bloco do programa de hoje. E antes de irmos para esse segundo bloco, nós vamos fazer aquele nosso tradicional intervalo com o convite aqui da Levir para que vocês venham se associar, venham participar aqui conosco, dando suporte, patrocinando aqui as nossas atividades para que esta e outras iniciativas da Loja Esotérica Virtual, da Rádio Esotérica FM e aqui do nosso programa Lux Esotérica tenham aí o respaldo para que essa luz, ouvintes, ainda continue brilhando aqui nas noites da nossa programação. Muito obrigado pelo apoio daqueles que já são nossos associados e que muito gratamente têm criado condições para que essas nossas transmissões sejam possíveis. Vamos ao intervalinho e voltaremos já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, continuando a falar sobre a Cabala. Voltaremos já. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Saudações amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br
e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio, e aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, o caminho para a paz interior. Sim, amigos ouvintes, estamos voltando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, que está começando a introduzir aqui o tema da Cabala. Esse que é realmente um dos temas mais profundos do esoterismo, sem o qual realmente ninguém pode se dizer um esoterista sem nunca ter estudado pelo menos alguns dos princípios da Cabala, pelo menos conhecer aí a sua história. E obviamente que hoje em dia existem muitas informações ao respeito da Cabala, e muita bobagem também é dita com o nome de Cabala, e infelizmente a crendice humana às vezes ela vai fundo nesse aspecto, ouvintes. Então é por isso nós trazemos essas informações, e principalmente sabendo que todo esse sistema cabalístico, ouvintes, que se resume na grande árvore da vida da Cabala, ela foi desenvolvida inicialmente tendo como base o sistema geométrico, a chave geométrica que, segundo Helena Petrovna Blavatsky, é uma das chaves mais esotéricas e que, infelizmente, poucos hoje em dia sabem explicar. Porque nós vamos ver, estudando aqui o Sefer Yetzirah, esse texto básico da Cabala, que tudo se originou dentro dos 10 princípios, dos 10 sefirotes. E eles surgem, formam a árvore da vida, quando esse princípio oculto, ouvintes, que é a grande marca da divindade na natureza, que são as grandes espirais que estão presentes desde as células até na sua proporção áurea, da seção áurea. Ela se manifesta em todo o corpo humano, nas plantas, no crescimento das árvores, dos seus talos, das suas folhas. Então há uma matemática
divina, ouvintes, que está por trás da Cabala. E todo esse processo se desenvolveu até que foi gerada, então, a figura fundamental da Cabala, que é a árvore da vida. Mas antes de falar da árvore da vida, nós temos aí as imagens clássicas aqui do livro de Manly Hall, falando, obviamente, da origem de tudo no nosso universo. E outra coisa que nós tratamos praticamente ad nauseam aqui no nosso programa, quando nós tivemos a nossa sequência de programas sobre o sistema solar, é que nós temos que compreender muito claramente que quando esses ocultistas falam de universo, eles não estão falando da somatória das estrelas, das galáxias, dos grandes aglomerados cósmicos que hoje a ciência descortinou, principalmente a partir do início do século passado, com o desenvolvimento dos telescópios e de todo o processo científico da astronomia. Realmente o que nós sabemos hoje, ouvintes, e que nós gostaríamos muitíssimo que se referisse ao universo como um todo, na verdade se resume a um único ponto dentro desse universo infinito. Um universo que só na nossa galáxia tem 200 bilhões de estrelas, pela estimativa mais modesta atual, pois há estimativas que vão além dessas 200 bilhões de estrelas na nossa única galáxia, a Via Láctea. E existem bilhões e bilhões de galáxias como a nossa. Então, ouvintes, o que interessa para o esoterismo, o que interessa para a Cabala é um único ponto desses pontos brilhantes que são infinitos no universo, que estão em maior quantidade no universo do que os grãos de areia nas praias aqui do nosso planeta. Pois o que interessa para a Cabala, para o esoterismo, inclusive para a religião, e muitas pessoas realmente se confundem ao estudar esses textos, é o ponto brilhante do nosso Sol. É a célula do universo em que nós habitamos, queridos ouvintes e espectadores. Então, estudar por esses textos o universo é estudar profundamente os mistérios da consciência que habita o nosso sistema solar. Pois é aí, ouvintes, que está a consciência de Deus. É nesta célula que nós, seres humanos que somos menos do que insignificantes, a nossa vida é praticamente não existente, ouvintes, se nós fôssemos falar das dimensões cósmicas que são realmente abissais. Só a nossa galáxia tem 100 mil anos-luz de extensão. Se nós tivéssemos uma nave que pudesse viajar à velocidade da luz, e que já seria uma façanha, mesmo assim nós levaríamos 100 mil anos para ir de uma ponta à outra da galáxia. E para irmos da onde nós estamos, aqui neste braço da galáxia em que nós nos encontramos, até o centro da galáxia nós levaríamos 30 mil anos-luz. E no meio de tantas estrelas, ouvintes, de tantas
estruturas está um espaço muito grande. Há muito espaço entre as estrelas, entre as nebulosas e os grandes conglomerados espaciais. Mas o que importa para nós é esse mundo onde nós vivemos. E quando nós dizemos mundo, não é nem o nosso planeta, pois o nosso planeta é um pequeno grãozinho de areia perdido no próprio sistema solar, pois 99% da matéria do nosso sistema está na estrela que nós chamamos o Sol. Então, o que importa para este sistema, ouvintes, é o Sol, que é o chakra físico da grande consciência que está por trás dele, que é chamado no esoterismo de Logos solar, o verbo por trás do Sol, o verbo que esteve no início de tudo, a consciência divina Mahat, que deu formatação a todo esse processo. Então, a Cabala, ouvintes, ela mostra exatamente a conexão que existe entre este ser cósmico, que é o Logos solar, o verbo, e o nosso próprio ser pessoal, pois nós somos feitos à imagem e semelhança desse ser. Obviamente que não com relação ao nosso corpo físico, mas sim com relação à nossa consciência. E voltando ao tema da Cabala, então Mendenhall nos diz: as teorias do cabalismo estão intrinsecamente entrelaçadas com os princípios da alquimia, do hermetismo, da filosofia Rosa Cruz e da franco-maçonaria. As palavras cabalismo e hermetismo são agora consideradas como termos sinônimos, cobrindo todos os arcanos do esoterismo da antiguidade. O cabalismo simplório dos primeiros séculos da era cristã gradualmente evoluiu para um elaborado sistema teológico que se tornou tão evoluído que praticamente é impossível abarcar os seus dogmas de uma forma simples. Então, os cabalistas dividiram os usos da ciência sagrada da Cabala, desta tradição, em 5 seções. A primeira seção da Cabala é chamada a Cabala natural e foi usada exclusivamente para ajudar o investigador no seu estudo dos mistérios da natureza. O segundo nível da Cabala é a Cabala analógica, que foi formulada para expor a relação que existe entre todas as coisas na natureza e revelava ao sábio que todas as criaturas e substâncias são em essência unas e que o homem, o microcosmos ou o pequeno universo, é, na verdade, uma réplica em miniatura de Deus, o macrocosmo, o grande universo. Então, esta Cabala analógica, ela aplica o princípio hermético da correspondência, que nós tanto estudamos aqui no nosso programa, quando nós falamos exatamente sobre a filosofia de Hermes Trismegisto. Então, a Cabala também faz uso da analogia, pois ela é realmente o caminho, ouvintes, para a compreensão do ser humano inserido no universo e inserido dentro da consciência do sistema solar. O terceiro nível da Cabala é a Cabala contemplativa, que se desenvolveu com o propósito
de revelar, através das faculdades intelectuais superiores, os mistérios das esferas celestiais. Por sua ajuda, as faculdades do raciocínio abstrato passaram a conhecer os planos infindáveis do espaço infinito e aprendeu a conhecer as criaturas existentes dentro delas. Esta é a cabala contemplativa, que lança o seu olhar para além dos corpos físicos e procura conhecer a estrutura, principalmente dos seres que estão no nosso sistema solar, e analogamente nós podemos compreender que o mesmo que ocorre no nosso sistema solar deve ocorrer nas miríades e miríades de estrelas e seus aglomerados, as galáxias, que são os conjuntos universais das estrelas. Há também uma chave muito esotérica, que é o quarto nível da cabala, chamada a cabala astrológica, que instrui quem a estuda a relação que existe da sabedoria e de poder na grandeza da substância real dos corpos siderais, e também revelava a constituição mística do nosso próprio planeta. E esta chave cabalística astrológica é uma das mais ocultas e precisa realmente de muito estudo do simbolismo e das correspondências das energias planetárias, se não o próprio uso da clarividência para conseguir perceber exatamente as qualidades que, na verdade, os espíritos planetários emitem, e é isso que nós chamamos, na verdade, de astrologia. É o estudo das emissões espirituais que os planetas têm. Não tem nada a ver com as forças físicas, a gravidade, o momento angular e outras forças físicas que os planetas exercem, ou como as marés que acontecem no nosso planeta pela gravidade da Lua. Porque de trás de cada planeta, de cada esfera, ouvintes, no nosso sistema solar, há por detrás de cada um deles um espírito planetário. E é esse espírito planetário que emite uma nota fundamental que matiza cada um dos seres conforme os meses vão passando. E é por isso que uma pessoa que nasce num determinado mês é diferente nas suas energias espirituais daquela pessoa que nasce no dia seguinte ou um mês, 2 meses depois. Por isso que são signos diferentes, pois a quantidade de influência dos planetas e de algo muito misterioso, ouvintes, que faz parte desse conhecimento da cabala astrológica, os chamados 12 forrats, que vêm de 12 pontos diferentes do universo próximo ao nosso sistema solar, e essas 12 influências afetam diretamente o nosso planeta. E são os chamados signos do zodíaco, que os antigos, para simbolizar isso, desenharam animais, usaram do teriomorfismo, que nós já explicamos aqui, para representar exatamente essas forças, essas inteligências. E finalmente, o 5º nível da cabala é a cabala mágica, que era estudada por aqueles que desejavam ganhar controle sobre os espíritos da natureza, os daimons, como chamavam os gregos,
que são as inteligências subhumanas dos mundos invisíveis, ou como nós já estudamos também aqui no nosso programa, os elementais, né? Que são formas espirituais que estão ainda no arco involutivo da manifestação e que estão na composição de todos os seres vivos, porque eles são a própria atmosfera dos planos espirituais invisíveis. E essa cabala mágica é justamente o ensinamento prático de como dominar esses espíritos da natureza, e esse domínio é necessário para aquele que vai exercer poder de muitas naturezas, principalmente o poder sacerdotal. Então, cabalistas famosos como o rei Salomão, e com as suas joias que eram vitalizadas, que eram magnetizadas, e outros elementos de poder, e também com o uso de, como o próprio texto aqui diz, a cabala mágica visava o controle sobre os daimons, as inteligências subhumanas dos mundos invisíveis, e também foi altamente valorizada como um método de cura dos doentes por meio de talismãs, amuletos, encantos e invocações, que obviamente a constituição de talismãs e amuletos, os encantos, as invocações são obviamente poderes sacerdotais. Então o indivíduo precisa ser iniciado no conhecimento das correspondências que estão por trás dos elementos da natureza, para que ele possa obviamente manipular conscientemente esses elementais. Então, por isso que se dizia que o rei Salomão era um grande mago, um grande cabalista, por ele ter esse poder de domínio sobre os seres invisíveis. E no próximo programa que nós vamos fazer, nós vamos abordar os capítulos do Sefer Yetzirah, que é chamado também o livro da formação. E aí vocês vão ter uma informação direta, pois nós vamos tratar exatamente com o texto mais direto da Cabala, e sobre ele o Sefer Yetzirah, de acordo com o escritor Adolf Frank, mencionado aqui por Manly Hall, este livro difere de outros livros sagrados porque ele não explica o mundo e os fenômenos dos quais é palco, apoiando-se na ideia de Deus, ou por se configurar como intérprete da sua suprema vontade. Na verdade, este trabalho, o Sefer Yetzirah, ele revela o trabalho de Deus por estimular a participação na sua múltipla obra. E é por isso que a Cabala é altamente maçônica, pois a filosofia maçônica incita os seus participantes a se tornarem artífices, a se tornarem pedreiros na construção do universo. E o Sefer Yetzirah, ele, ao invés de pedir para se acreditar em Deus, ele na verdade expõe como Deus constrói e chama aos cabalistas, aos que realmente estudarem a Cabala, para participarem da sua obra. E então o Manly Hall aqui termina essa parte do seu livro explicando sobre as diversas traduções que ele utilizou para expor aqui esse conhecimento. Então, ouvintes,
nós vamos parando por aqui, porque no nosso próximo programa nós vamos entrar diretamente no Sefer Yetzirah, o livro da formação, que fala justamente das letras sagradas do alfabeto hebraico e o poder que elas contêm e qual é a lógica que está por trás dessas letras. E essa é uma outra chave oculta, juntamente com a chave que é geométrica, a chave numerológica que está por trás do sistema do alfabeto hebraico. Nós iremos falar dele no nosso próximo programa, pois é através dessas vibrações que são construídas as formas do nosso universo. E essa é, na verdade, a grande revelação cabalística, ou seja, de que por trás de tudo o que existe, na verdade, existe vibrações fundamentais, e a árvore da vida, que é o símbolo fundamental da Cabala, ela é, na verdade, uma expressão das vibrações divinas que se manifestam aqui na Terra e principalmente se manifestam no microcosmos que é o ser humano. Isso nós temos expressado das mais diversas formas, ouvintes, tanto com estudos teosóficos, com os estudos do hermetismo que nós trouxemos, os estudos da alquimia, e agora nessa nossa série de programas nós estamos introduzindo para vocês também a chave cabalística. E vale realmente frisar, ouvintes, nós estamos fazendo uma introdução a esse tema. Não temos, obviamente, nenhuma pretensão de esgotar esse assunto, nem de ir à profundidade, ao detalhe que, obviamente, coloque qualquer pessoa, qualquer indivíduo na posse dos poderes que a Cabala pode revelar. Os antigos, com muita propriedade, preferiam ocultar esses conhecimentos a exibi-los ou a revelá-los a pessoas que não fossem realmente dignas de conhecê-los. Então, o que nós fazemos aqui é simplesmente trazer um conhecimento desses fundamentos do judaísmo, da filosofia do povo hebreu e daquilo que é a alma da lei, que é a Cabala. Se transformar num cabalista, se transformar num ocultista, isso, ouvintes, é lá com cada um deve buscar o seu caminho, e o que nós trazemos aqui apenas é informação para que vocês possam seguir os ditames dos seus corações, se a intuição, se a alma que está dentro de cada um de vocês os inclinar ao estudo da Cabala ou do esoterismo, que vocês sigam e se descubram, se autoconheçam, pois muitos são os caminhos, mas o destino é um só, ouvintes, é o retorno à casa do Pai, a glória, a radiância do amor divino, caminhos esses que são os mais diversos. E nós aqui só falamos a respeito deles, como preferiu batizar o seu programa nosso querido irmão Carlos Conde, são caminhos do universo. Mas para seguir os caminhos do universo, ouvintes, é preciso uma luz. E a luz que nós oferecemos é a luz oculta, a luz esotérica, a luz que não se apaga mesmo no escuro, porque é a luz que brilha eternamente no coração de cada um de nós. Então, ouvintes, aqui foi o nosso primeiro programa sobre Cabala,
e eu convido vocês para uma última vibração, encerrando esse programa assim como ele se iniciou, ouvintes, com uma meditação. Vamos, ouvintes, fechar os nossos olhos e nos volver uma vez mais para o nosso ser interno, conectando uma vez mais os batimentos cardíacos, sentindo este ritmo, esse pulsar que mostra que dentro de nós há um fogo sagrado. Façamos, ouvintes, por meio da nossa visualização, vamos perceber dentro dos nossos corações a luz da joia inefável que repousa sobre os lótus do nosso coração. Que a sua luz se expanda, interpenetre todos os nossos órgãos, ilumine fora e dentro do nosso corpo e principalmente se propague pelo caminho da evolução que nós desejamos seguir. Vamos, ouvintes, aproveitar um momento solene para compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Que essa luz oculta, que essa luz esotérica brilhe e faça se expandir cada vez mais o espírito dentro de cada um de vocês. Muitíssimo obrigado pela audiência. Ficamos por aqui hoje, ouvintes, mas convidando a todos para a continuidade dos nossos programas sobre Cabala. E vai ficar com vocês a programação musical totalmente interativa aqui da Rádio Esotérica FM. Se inscrevam, ouvintes, aqui no site da rádio, aí façam a sua pesquisa na nossa discoteca e mandem aqui para o nosso playlist as suas músicas preferidas. Desejamos a todos um ótimo fim de noite, um bom descanso, ouvintes, e finalmente, aqui de Osmar de Carvalho, segue um virtual, mas é fraternal, caloroso, é um abraço de irmão para irmão, para você que me acompanha ao vivo ou nas gravações aí, sabe-se lá onde que essas gravações estão indo parar, ouvintes. E a todos vocês, agradeço uma vez mais o prestígio. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Uma boa noite a todos. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na